no capítulo 3 de Josué. Eu pregaria essa mensagem no próximo domingo. Eu estou ajudando uma amiga minha que vai falar sobre santificação. E de repente essa palavra tomou conta do meu coração. Ela que trouxe. E eu fiquei pensando, por que não a gente trabalhar esse texto nesse culto de quarta-feira? A gente vai pensar nessa noite sobre o que está prévio para a gente e o que pode acontecer para a gente, mas dentro de uma perspectiva do céu para nós. Vamos pensar nessa leitura que a gente vai fazer, são 17 versículos, daquilo que para nós é impossível. Vamos pensar no povo de Israel olhando para o Rio Jordão, atravessamento de passagem. Vocês sabem que o rito de passagem é esse caminhar de um lugar para o outro, de uma fase para o outro, de uma idade para a outra, de algo que a gente está vivendo para uma outra coisa que a gente quer viver. Se eu dissesse, e se vocês pudessem dizer nessa noite, quantas coisas vocês estão vivendo hoje, que na concepção de vocês ontem, não estariam vivendo. Eu não sei como positivamente ou negativamente a gente tem experimentado o olhar daquilo que os nossos olhos de graça podem olhar. Eu não sei se nós temos essa perspicácia, essa coisa de poder olhar para dentro da gente e dar uma olhadinha na vida que a gente vive e dizer: a gente pode deixar de ser escravo disso. Ou então, ao deixar de ser escravo disso, começar a caminhar por um deserto de dificuldades, porque afinal o ninho foi deixado, o comodismo foi deixado, mas aquela zona de conforto também foi deixada. E coisas novas começam a acontecer na nossa vida, e a gente não tem domínio sobre elas. Para Israel, o deserto foi uma dessas coisas. Para Israel, a falta de carne foi um problema no deserto. Mas a solução foi quando Israel atravessou o Rio Jordão. Já tinha atravessado o Mar Vermelho e começaram a colher cachos de uvas que um homem não podia carregar sozinho. Sabe, gente, eu venho aqui dizer para você que o processo de renovação, de reconstrução é possível. Que aquilo que você no Senhor vislumbrou, concebeu na tua alma, é possível se materializar. E eu preciso nessa noite pregar essa palavra nessa perspectiva, porque eu creio no poder de Deus. No poder de Deus eu creio diante das dificuldades que a vida
traz para mim. Não dá para a gente ficar romanceando o tempo todo nas dores que a vida nos causa. Não dá para a gente não encarar a realidade de que às vezes as lágrimas estão descendo e as lágrimas precisam de fato descerem a nossa face. Nesses 2 domingos e nessas semanas que eu tenho ministrado aqui na casa de Deus e fora da casa de Deus, eu tenho percebido uma coisa, irmã Eliana. Irmã Eliane, o quanto Deus tem sido bom para conosco. Meus irmãos, a gente tem se relacionado com pessoas cheias de rancores, e elas dizem pra gente: você não vai conseguir. E elas dizem pra gente: você não. E na expectativa que a vida traz para nós, a gente diz o que mesmo? Eu vou continuar mesmo assim. Isso é fantástico. Se você perguntar a todos que conseguiram passar, todos que atravessaram o Rio Jordão, eles vão dizer: foram momentos muito difíceis, mas o Senhor nos ajudou. Existe a parte de Deus, mas existe também a nossa parte. E talvez Deus esteja fazendo a parte dele, mas a gente esteja sabotando aquilo que a gente precisa fazer. Vocês estão comigo nessa noite? Nessa palavra? São 15 para as 9, 9 horas, 5 para as 9 eu vou terminar. Você ora e unge o povo. Não é por muito falar nessa noite, porque eu estou interessado. O meu desafio nessa noite é trazer, como Josué trouxe, a palavra que o Senhor tem colocado dentro do meu coração. E sabe qual é a palavra que o Senhor tem colocado dentro do meu coração, meus irmãos? Não desista, porque eu sou aquele que vou fazer o sol nascer na tua vida. Não desista, porque eu sou o Senhor que vou fazer a chuva temporã e a seródia cair na planta do teu pé. Coisa difícil, tá, irmãos? Mas se vocês não acreditam, Deus não vai deixar de realizar aquilo que Ele falou que realizaria. Eu leio rápido, mas eu quero que você leia comigo. Eu quero que a palavra de Deus tome um lugar de passagem, que a palavra pegue na nossa mão e nos leve, que a palavra venha como um raio, e que ao cair na terra abre o buraco. Capítulo 3 de Josué. Hoje é noite de passagem. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Queria que você prestasse atenção no verso 1, na palavra levantar, na palavra madrugada e na palavra até como limite de alguém que saiu para ir a algum lugar. Verso 2: e antes que passassem. Vocês entendem que ele levanta, sai de Sitim, caminha, e ele está passando em cada passagem, e aí ele vai no até.
o até antes do Jordão, mas o Jordão não deixa de ser o lugar da passagem. Só para a gente entender uma coisa, o lugar da passagem da nossa vida já existe. O lugar que a gente precisa se levantar para sair também já existe. O tempo que é de madrugada, o tempo pode ser que já tenha passado. É fundamental para que a gente saia. Uma outra coisa que eu quero te dizer: você pode até não chegar num lugar aonde Deus já tem dito que vai te levar, por causa dos atés da nossa vida, mas nunca, digam nunca, nunca eu posso tirar de vista a existência desse lugar. Amém ou não amém? Eu venho aqui dizer no nome de Jesus que os teus pés não cairão, que os teus objetivos serão alcançados, que você tem um domínio de quando precisar partir, e quando precisar parar no até, parará, mas nunca deixará de existir o lugar da sua chegada. Você vai chegar em nome de Jesus. Eu queria te dizer, não perca no teu coração nessa noite que existe um lugar de chegada. Sucedeu que ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante desse povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. Eu queria dizer uma coisa para mim e para você nessa noite, como palavra revelada de Deus. Algumas escolhas na vida nós fazemos, outras escolhas vão fazer por nós. E eu quero te dizer uma coisa: precisamos ter uma passagem de uma imaturidade para uma maturidade. Se você perceber no texto, diz: caminho por antes que vocês nunca passaram. Pastor, eu nunca fui dependente. Mas para alguns lugares que Deus quer te levar, você vai precisar de dependência de quem detém a direção. E às vezes a direção, meus irmãos, a direção está no fato de que a gente precisa entender que a palavra está com outro. Mesmo que seja a palavra de direção, mas a direção na nossa vida começa quando a gente olha e diz assim: a palavra está com outro, não está comigo. Começa aí a direção. Olha que os sacerdotes disseram: olha, vocês olhem para nós e se afasta da arca. O caminho vai ser apontado pela arca, para onde os sacerdotes caminharem. Vocês não podem errar o caminho. Se distancie. Eu acho que isso aqui é fantástico, né? Nem sempre a ansiedade, a vontade de se aproximar do lugar onde a gente já sabe que Deus está,
A arca simbolizava isso. Verdade ou mentira? Nem sempre a gente vai poder se aproximar daquilo que a gente tem por certeza na nossa vida. Mas isso não significa que as inseguranças que a vida trazem para a gente não é um ponto interessante para a gente não se perder. Algumas seguranças que a gente tem no decorrer da caminhada, meus irmãos, precisam deixar de lado. E a gente precisa. E eu sei que eu tenho esse tipo de coisa na minha vida. Vocês também têm. Só um exemplo, caso concreto. Para comprar o apartamento agora, eu tive que me afastar da arca. Da minha arca. Da minha segurança. Do lugar que eu tinha por certeza. E em todo o tempo, eu falava: Deus, toma conta do meu coração. No domingo de manhã, e a gente lendo sobre Josué aqui na igreja, o Espírito de Deus falou comigo. A voz de Deus, muitas vezes, está no culto, na fala de A, de B, de C e D. Daniel, enquanto você está vendo A, e B e C, eu, Senhor, estou usando A e B e C para falar com você. Você precisa ser sensível. E até que eu fui ministrar na rua 30, Deus disse para mim assim: você sabe, e isso que é interessante, é uma perspicácia. E aí eu me lembrei daquela parábola: qual é o camponês que sabe que tem um tesouro enterrado? Não tem uma parábola assim? Não vai, não vende tudo e não compra o campo do tesouro para ficar com o campo, para ficar com o tesouro. Lá na rua 30, quando Deus tomou a irmã, Ele disse para mim: o desejo do teu adversário é quando você sai daquela casa e caminha na rua. O desejo dele é te tragar ali e não deixar você voltar para ela. Você sabe que o Espírito me fez entender que há proteção naquela casa. E no domingo aqui, ouvindo vocês falando, eu disse: meu Deus, olha como nós somos idiotas. A gente não quer pagar o preço da dependência total no Senhor. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Oh, você está no momento prévio. Santificai hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. Eu paro aqui. Não tem nada errado com o lugar do até de Deus na tua vida. Não tem nada errado com aquilo que você tem experimentado lá. Os seus dramas, as suas faltas. Não tem nada errado. Deus te deu esse lugar como lugar da arca, como lugar de proteção, ainda que não pareça. Ele está dizendo: afasta um pouquinho dessa segurança que você tem na arca e se assegure na palavra que eu estou dizendo. Vocês não vão perder o caminho. Às vezes afastar da arca significa um passo atrás para dar todos os passos para frente. Saia dessa segurança. Ouve o que os sacerdotes estão dizendo, porque é momento de passagem. E a gente começa a pensar em passar de nós mesmos algumas coisas que vão tirar a gente do caminho, porque o nosso destino é do outro lado do Jordão, lugar que mana leite e mel. Fique em pé no nome de Jesus. Não dá. Essa é só a primeira parte do texto.
Mas você está no momento prévio. Domingo talvez a gente continue, que tal? Você está no momento prévio. No momento que Deus vai fazer o que precisa ser feito. O presbítero Eduardo vai orar por toda a igreja, inclusive por mim. Queria que você, que tenha visão, você sabe aonde você quer chegar, amém? E às vezes Deus está dizendo para você, olha, essa escolha aí não pertence a você. Eu escolhi para você, então vai ter que ser do meu jeito. Mas isso não significa que você vai passar desse lugar para o outro. Hoje só é um dia da gente organizar. E as mulheres que estão aqui sabem fazer isso bem pra caramba. Hoje é um dia de organizar a casa, o lugar. Parece que a gente está parando, mas não está. É porque o dia da chegada não é hoje. É amanhã. Hoje é rito de passagem. Vem, meu amigo. Glória a Deus, que Deus continue te abençoando, tá? Você está no caminho. Oremos a Deus, irmãos. Ó Pai, graças te damos mais uma vez diante da tua casa, Senhor. Senhor, nós estamos se levantando, indo diante do povo e sabendo os objetivos, Senhor, que teu servo e a tua serva precisa nessa noite. Ó Deus, tu nos chamaste, Senhor, para essa caminhada, para esta peleja. Ó Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos nesse momento. Senhor, de nada nós não temos, mas, Senhor, entregamos diante do Pai Celestial, do Pai Eterno, do Pai de amor, do Pai companheiro, do Pai que cuida de nós e cuida das nossas vidas e cuida dessa igreja. Nós estamos entregando, Senhor, diante do altar, diante, Senhor, da tua presença nessa noite. E dizendo que nós levantamos e sacudimos a poeira e estamos diante do povo, para que tu venha, Senhor, realizar e fazer o novo, Senhor. Senhor, pela tua autoridade, a santificação. Sem a santificação ninguém verá a ti. Ó Deus, nós estamos aqui nessa noite, pedindo, Senhor, para que tu venha tratar, para que tu venha cuidar e para que tu venha fazer, Senhor, regar nessa noite, ó Deus, nesse lugar, porque a terra é tua, ó Deus. Senhor, tu és o dono dessa terra, tu és o dono, Senhor celestial, desse fruto, ó Deus. E nós estamos nessa noite entregando, Senhor, e dizendo: faça conforme a sua vontade, o seu desejo, a sua maneira, e como tu queres fazer, não a mim, não a minha vontade, não a nossa vontade, mas a sua vontade vai prevalecer. É do teu jeito, é da tua forma, do teu querer. Senhor, venha nos desvaziar nessa noite e faça, Senhor, encha o vaso conforme tu quer encher, transborda da tua maneira, Senhor, erga da tua maneira, faça da tua maneira, porque nessa noite a tua vontade vai prevalecer neste lugar, na autoridade do teu nome. Ó Deus. Poderia estar falando um monte de língua estranha aqui, mas o Senhor falou: é assim que eu vou te usar nessa noite.
E o Senhor está aqui nesse lugar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor nos leve em paz. Amém ou não amém? Vão na paz.